Mais um episódio do Abic Mercado no ar, falando de mercado, falando da semana, olhando na greta da porta o que vai ser a semana vindoura. E diga-se de passagem, que semana, fortes emoções, tivemos aí volatilidades no câmbio, alta nos juros, tempo seco na região produtora de café, Operação Expresso interrompendo uma atividade fraudulenta no café de quase R$1 bilhão em impostos sonegados, pandemia correndo solta no Brasil. Realmente foi uma semana recheada de emoções, de adrenalina. E, ao que parece, a semana vindoura deverá ainda ser com um certo ar de ressaca muito grande, já que tudo que aconteceu essa semana terá desdobramentos daqui para frente. Com relação ao clima, primeiro, a semana foi marcada por tempo aberto e temperaturas em elevação em grande parte do cinturão produtivo. No caso específico do Conilon, sul da Bahia e Espírito Santo, isso favorece uma aceleração, uma maturação melhor dos grãos ante ao início de trabalho de colheita depois da Semana Santa. Vamos torcer para que os mapas estejam certos, porque lá não indica nos próximos 10, 15 dias nenhuma truculência climática com chuvas torrenciais que possam complicar esse sprint final. Ao que parece, a segunda quinzena de março será mais ou menos do que foi a primeira quinzena, ou seja, chuvas esparsas, temperaturas elevadas e nenhum estresse no radar. Com relação aos mercados cafeiros das bolsas, que vamos falar agora, a semana foi marcada por fortes volatilidades de altos e baixos, mas no final da semana o saldo foi inalterado, mas mesmo assim marcando um espaço mercadológico muito interessante, deixando claro nas entrelinhas que os grandes operadores não querem desovar posições compradas, porque tem essa percepção que 21 será um ano muito complicado com relação ao abastecimento, ou seja, tudo que se viu de volatilidade na semana teve um cunho fora do café, ou seja, volatilidade cambial, pandemia e, bem ou mal, questões da geopolítica. Inclusive, na quinta-feira, houve um efeito manada em algumas commodities mundo afora, onde o petróleo derreteu, e quando há essa cesta negativa em algumas commodities, todas as commodities que estão nessa cesta sofrem essa derrapada, o que aconteceu também no café ontem. Mas no mercado interno, graças a um dólar muito forte, a gente não consegue impactar nos preços nem para cima nem para baixo, e a semana foi marcada por uma estabilidade em reais muito grande, mas valendo a observação de que a liquidez envolvida nas praças de comercialização é muito restrita, inibindo um processo de alavancagem de vendas, ou seja, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu está observando. Os negócios que nós estamos vendo, entregas de café futuro já negociados, e no curtíssimo espaço de tempo, um marasmo mercadológico toma conta de tudo e todos. Por isso que eu venho dizendo desde novembro, lá atrás, a você industrial que me ouve, que era muito melhor ter café do que ter dinheiro, porque, bem ou mal, preço a gente ajusta, mas abastecimento, quando não tem mercadoria, fica complicado. Por isso que eu venho dizendo isso há meses e acho que ainda é e deverá ser a tônica de 2021. Daqui para frente, galera, para quem pode, aumenta um pouquinho os longs, põe um pouquinho mais de café dentro de casa, porque ficar mais ou menos vendido nesse mercado recheado de grandes emoções é literalmente uma loucura. Com relação a preço que nós falamos agora, uma observação. Essa semana, como já noticiei, teve uma mega operação das Receitas Estaduais e Receita Federal de 4 estados, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, chamada a Operação Expresso, onde impactou assim vários operadores com desvios de quase R$1 bilhão em impostos não recolhidos, ou seja, notas frias, uma coisa que, feliz ou infelizmente, macula o setor, carimba na nossa testa que somos um setor de fraude, e o que nós não somos. Nós somos um setor de gente que respeitosa, um setor que construiu essa nação, um setor que gera emprego, renda de divisas, que briga no varejo para oferecer ao consumidor um café de qualidade. Ou seja, nós não podemos ser rotulados como um setor fraudulento. Não podemos. E aqui fica uma sugestão. Quando alguém te oferecer um café muito barato, com condições muito fora da realidade, pense 2 vezes antes de comprar, porque o custo embutido desse passivo tributário que você pode vir a carregar no futuro não compensará os 2, 3, 4, 5 ou 10 reais que você compra mais barato em saco. Eu acho que, como diz mamãe, milagre só um rapaz fez e foi crucificado há mais de 2000 anos. Ou seja, milagre não existe, principalmente no café. Alguém te oferecer um café fora da curva, um negócio muito especial, desconfie, procure
procure empresas tradicionais, procure corretores tradicionais que façam os negócios para lhe levar tranquilidade e não estresse. Porque quando estoura a corda e vem o passivo tributário, todo aquele lucro que você, entre aspas, teve na compra de um café com um preço mais barato, se machuca porque não paga nenhum advogado, como diz o outro, a questão do que você deixou de economizar comprando um café assim. Compre ou procure comprar café de gente idônea, de empresas tradicionais, de corretores tradicionais, de comerciantes tradicionais que realmente vão lhe trazer tranquilidade e não estresse. Por fim, falando de pandemia, a semana não precisa falar, foi uma loucura no Brasil, pandemia sem controle, realmente, como o próprio Paulo Guedes já disse, enquanto não houver vacinação em massa, a economia não para de pé. Ou seja, pode ter auxílio emergencial que for, se não houver vacinação, não tem jeito. Ou seja, vamos torcer para que as vacinas cheguem, vamos torcer para que a gente diminua um pouco essa água fervendo aí da política na sociedade como um todo, e que a gente possa ter dias menos traumáticos do que nós tivemos e que, infelizmente, ainda vamos ter pelas próximas semanas, já que não há no radar nenhuma grande vacinação em massa por chegar, que diminua o impacto dessa pandemia e, por tabela, libere os estados, os municípios para reabrir os seus negócios e tocar a vida à frente. Cuidado e atenção, porque esse vírus não é político, esse vírus mata e esse vírus realmente pode impactar economicamente esse Brasil verde e amarelo. Faça a sua parte. Como diz outro, se proteja e faça com que as pessoas entendam que precisa cada um fazer a sua parte para a gente ter um país sadio, mas principalmente termos uma economia de pé outra vez. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa semana, que Deus nos abençoe. Lembrando que nós temos um encontro marcado todas as sextas-feiras, a BIC Mercado, comigo, Marcos Magalhães, falando um pouquinho do dia a dia dos negócios e, porventura, vislumbrando o que vem por aí. Bom final de semana, boa semana, até sexta que vem. Um abraço do Marcos Magalhães, a BIC Mercado, o seu encontro é aqui.